Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aquele agradecimento e um abraço especial para toda essa galera que é bem-vinda ao nosso canal. Nós vamos começar a nossa jornada agora com um novo assunto que será entrada e saída de dados. Então pode esperar que esse vai ser um assunto bem longo, mas eu acho que é um dos assuntos mais legais porque você realmente vê o que está acontecendo. Você desenvolve um código e você consegue ver o resultado desse código, digamos, quase que de uma forma física. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo pacote aqui, o novo pacote já está no v, io.test. Clica com o botão direito, Java Class, vamos começar com a classe mais básica que nós temos para o arquivo, que é a file, file test01. Nós já trabalhamos um pouquinho com file na parte de try-catch, né, mas agora nós vamos ver alguns outros métodos. Como você sabe, para criar um objeto do tipo file, você só cria file e você cria aqui new file. Quando você está criando esse objeto new file, você precisa passar o que o argumento aqui está pedindo, que é um path name. Você tem duas opções. Se você quiser criar aonde esse programa está sendo executado, você só passa o nome. Por exemplo, file.txt. Mas, se você quiser salvar ele em um lugar específico, você precisa passar o caminho absoluto. Então, por exemplo, digamos que eu queira gravar aqui dentro desse arquivo, eu vou copiar o path dele, absolute path, e vou colocar aqui. Só lembrando que o Java ele considera a contrabarra um caractere válido, ou seja, a gente precisa utilizar um caractere de escape, que é a contrabarra, para você passar como string. Bom, vamos ver então como é que funciona. Vou tirar aqui, vou deixar ele ali dentro mesmo. Se você executar essa classe, você vai ver que absolutamente nenhum arquivo ele foi criado, porque você só está criando um objeto da file. Você precisa, para criar um arquivo, chamar file.createNewFile. E você sabe que esse cara lança uma exceção do tipo checked, que você tem duas opções, ou surround with try-catch, ou adiciona a exceção à assinatura do método. Então vamos dar um surround with try-catch, e por padrão, esse createNewFile ele retorna um booleano. Você pode criar aqui um método, uma variável, isCreated. E a gente pode imprimir aqui salt isCreated. Ctrl Shift F10. Você vai ver agora que nós temos um file.txt. E esse file.txt, ele, se você executar novamente, não vai ser sobrescrito, porque ele não vai criar novamente. Então, se ele encontrar o arquivo lá, ele não vai criar outro por cima, não vai dar um replace. Então, esse é o comportamento do create new file. Bom, e quais são os outros métodos que nós temos dentro do file? Por exemplo, tem um interessante que é para você deletar. Geralmente, você pode fazer o seguinte. Se você chamar o deletar, vou chamar o deletar aqui dentro. Salt. O deletar ele também retorna booleano. Então, nós temos file.delete, que retorna booleano. Eu vou introduzir uma variável isDeleted, Ctrl Shift F10. Como você pode ver, ele deletou porque ele existia. Esse arquivo aqui ele vai sumir. Vou dar um... Na verdade ele criou aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui, só para você ver. Ctrl Shift F10. Deixa eu trocar aqui para a seção. Ele deletou. Se eu executar novamente, ele não vai deletar ou não vai lançar nenhum tipo de exceção. Só para você ver como ele funciona. Vou voltando aqui, Ctrl Z. Porém, é uma boa prática você verificar se o arquivo existe antes de você deletar. Então você tem um método dentro do file que é o exists. Você pode introduzir uma variável local, exists, aí você faz um if. If exists, você pode chamar o delete file.delete. E você tem duas opções, ou adiciona uma variável local, ou deixa assim, ou você já coloca ele dentro de um salt também. Por que eu estou colocando ele dentro de um salt println? Porque eu só quero ver aqui true ou false se ele foi deletado. Então, deleted. E eu vou adicionar aqui created.
Ctrl+Shift F10. Então, o arquivo foi criado, o arquivo existe, né, porque ele entrou dentro desse for, e nós deletamos, é por isso que nós não vemos aqui. Bom, o que mais a gente pode fazer com a Boolean? Com a classe Flyo. Eita, tá difícil hoje, sexta-feira nem começou ainda direito. Vamos lá, nós podemos pegar o path. O path é bem interessante, porque tem dois tipos de path. Tem o path que você passa aqui, o path name, que é o que você pega se você chamar file.getPath, Ctrl+Shift F10, ele vai retornar file.txt. Porém, se você quiser saber o caminho absoluto, você tem getAbsolutePath, que por sinal é o mesmo aqui. Se você for aqui em copyPath, você tem AbsolutePath. Ctrl+Shift F10, e você tem um caminho inteiro onde esse cara está localizado. Bom, outros interessantes, por exemplo, é saber se ele é um diretório. Is directory. E is file. Ctrl+Shift F10. Então, não é um diretório, é um arquivo. Você pode ver se esse arquivo é oculto. Is hidden. Não é oculto. E tem outros também, né, que você pode verificar se, por exemplo, se você pode ler ou se você pode escrever e assim por diante, né. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é esse aqui, quando ele foi modificado. File.isLastModified. Como você pode ver, ele retorna um long. Se você executar dessa forma, você vai ter o long milissegundos desde 1970. Porém, você já sabe trabalhar com datas. Você pode utilizar aqui new date, se você tiver com preguiça, para saber qual foi a data. Importo do pacote java.util, Ctrl+Shift F10. Ou se você quiser ser uma pessoa moderna, você pode utilizar aqui, por exemplo, instant.of_epoch milliseconds. Ele vai retornar um instant, né? O problema é que ele retorna Zulu time. Aí o que você pode fazer é .addZone, zoneID sysanddefault, e se você quiser, você pode, por padrão ele já vai retornar, se não me engano, um local date time. Na verdade, o zone date time, eu não lembro. Zone date time. E você poderia colocar aqui no finalzinho, .toLocalDate ou .toLocalDateTime. Também aqui, depois do @zone, você pode colocar toLocalDate ou toLocalDateTime. Mas você já sabe agora quando foi modificado. Bom, então, essa é a classe File. Deixa eu ver aqui. É só uma introduçãozinha básica. Tem várias outras classes que a gente vai estar trabalhando que tem melhores performance e métodos ainda mais fáceis de ser utilizado. Bom, então vamos continuar na próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais!